preocupado, sabendo que o seu povo, havia ido para uma guerra. Porque ele estava tão preocupado a ponto de ele tirar a cadeira do lugar dela e colocar lá na beira da estrada. Porque a Bíblia vai dizer que ele não estava sentado em tenda, no templo, no lugar de adoração, nem tampouco na sua casa. A cadeira estava lá perto da estrada. Por que ele estava tão preocupado a esse ponto de estar ali na estrada esperando uma notícia, algo assim? E a Bíblia deixa claro, apesar de não dizer com essas palavras, mas deixa claro que parece que ele não esperava uma boa notícia, não. Aleluia, louvado seja Deus. E por que ele não esperava uma boa notícia? Será que nós podemos lembrar aqui, aleluia, louvado seja Deus, quando Deus levanta Samuel? O próprio fato de Deus levantar Samuel foi uma quebra ali de protocolo, vamos dizer assim, porque Samuel ainda é uma criança. A palavra do Senhor vai dizer que quando a mãe dele desmama ele e leva ele para ele morar no templo, imediatamente, não demora muito, apesar da Bíblia não dizer o espaço de tempo, mas não demora. A gente sabe que Deus fala com ele sendo ainda uma criança. E Deus fala com ele, e o recado que Deus falou com ele, aquele Samuel lá que você conhece tanto, aleluia, em seguida vem um recado da parte do Senhor. E o recado não foi para outra pessoa, senão para, aleluia, Eli. E a Bíblia vai dizer que Deus agora se utiliza da vida de Samuel para alertar Eli de algo que ele já sabia. Entenda uma coisa, muitas das vezes Deus alerta a mim e a você, aleluia. Por que ele alerta? Ele alerta somente por amor a mim e a você, porque são coisas que eu e você já sabemos. A Bíblia diz que Eli sabia qual era a conduta. Eita, Deus grande, eita, Jesus, perfeito falar sobre isso nessa noite, né? Já que a gente vai falar sobre os filhos. Perfeito, eu não estava nem pensando que ia desaguar nisso, mas é bom a gente pensar nisso. Ele sabia a conduta do filho dele. Entenda uma coisa, você pode passar a mão em cima da cabeça do seu filho como for, mas cego nem doido você não é. Você sabe bem o caráter do teu filho. Você não faz o que Deus mandou e não procede conforme a palavra manda, porque você não quer. Então, pela palavra, a palavra do Senhor diz que você não ama o teu filho. A Bíblia diz que quem ama o seu filho no tempo certo o castiga. A Bíblia diz que quem ama o seu filho no momento que precisa faz uso da vara. Ai, irmã Solange, eu tenho pena. Não. Pensa no teu filho no inferno. Você vai conseguir tirar? Você não vai conseguir tirar, mas é bem verdade que assim como Deus requer de nós aquilo que Ele colocou na nossa mão e nós não desenvolvemos, não pense você que você não vai ser cobrado por Deus no juízo da forma como você cria seu filho, não. O filho é seu. A forma como você cria e as atitudes que você tem diante do que ele faz, vai dizer se ele vai para o céu ou para o inferno. Eu sei que nós temos uma inclinação carnal. E todo mundo tem uma personalidade diferente. Eu sei disso. Porém, o pai e a mãe dentro de casa, ele vê qual é a inclinação do filho. E ele tem o poder, pode e deve agir. A Bíblia diz que ele via a forma como os filhos dele estavam procedendo. Mas ele passava a mão na cabeça dos filhos. Só que, quando o juízo de Deus veio, não veio só para os filhos. Veio para os filhos e veio para Eli. A Bíblia vai dizer que os filhos dele morreram. E Eli ficou vivo? Eli morre no mesmo dia. Se você pensar assim, como recentemente eu conversei com uma pessoa e falava com a pessoa, Deus manda te dizer que o Espírito Santo já se afastou da sua vida. Ela olhou para mim e fez, o meu caso está fácil. É só me humilhar e está tudo certo. Falando assim é tão fácil. E é só se humilhar e está tudo certo mesmo. Mas não é só se humilhar, é só ter uma verdadeira humilhação. Aí a coisa já muda. Aí o negócio muda. A Bíblia diz que ele sabia como era o procedimento dos seus filhos diariamente. Mas ele fazia vista grossa. Então, se teus filhos vão para o inferno, se os filhos de Eli perecem na guerra, quem era o sacerdote? Ele não sabia que os
estavam agindo erradamente. Até porque Deus já havia avisado. E porque ele permitiu eles irem para a guerra, à frente de batalha, e ainda levando a arca. Ele permitiu, ele era o sacerdote. Você é o pai, você é a mãe. É você quem permite. É você que permite. Eu vejo que quando a gente diminui de dizer algumas coisas na igreja, você pensa assim, aprendeu. Cristo foi formado, como diz Paulo lá em Gálatas. Cristo foi formado em vós. Passou um tempo, você vê que não foi formado. A pessoa não estava fazendo aquilo porque estava sendo falado. No momento que parou de se falar, a pessoa volta a fazer. Cristo não foi formado. Aquele pensamento, aquela ideia, aquela palavra não realmente não enraizou dentro de você. Vejo as crianças aqui, já falei e torno a falar. Crianças que não oram, crianças que não adoram, todo mundo fica em pé, todo mundo canta, todo mundo ora e as crianças ficam sentadas. E os pais não se preocupam com isso. Pois quando teu filho chegar no inferno, você não vai poder chorar. Eu particularmente,